Vamos fechar nossos olhos, serenando nosso pensamento, nosso íntimo. Que possamos agradecer a Papai do Céu a oportunidade deste dia, de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais, podermos absorver os ensinamentos e utilizá-los no nosso dia a dia para o nosso melhoramento, e possamos também, com a mente e coração abertos, livre de preconceitos, de dogmas, aceitar e entender, compreender aquilo tudo que nos será dito. E que a Nazaré possa fazer uma boa leitura, de fácil compreensão, e que possa tocar realmente nosso íntimo. O nosso muito obrigado por tudo, que assim seja. Quando Jesus disse, não acrediteis que vim trazer a paz, e sim a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Porque os homens não terão me compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns contra os outros, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins, e tenho pressa de que se acenda para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pondo fim às luzes fratricidas que dividem os filhos do mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Temos a grata satisfação de hoje falar sobre esse pesquisador espírita, o Sr. Clóvis Nunes, esse baiano, um pesquisador de altíssimo nível. Para terem ideia, ele é membro de várias associações de parapsicologia pelo mundo afora, como, por exemplo, a Associação Suíça de Parapsicologia, em Zurique, em Miami, entre outras, né? É um grande pesquisador, principalmente de transcomunicação. Para quem não sabe o que é transcomunicação, são aquelas vozes que vocês já viram reportagem muitas vezes na TV, mas de uma forma muito sensacionalista, aquelas vozes gravadas de pessoas já desencarnadas em fitas, ou imagens gravadas através de certos procedimentos em TVs, em filmadoras, né? Muitas vezes espontâneo, mas também hoje já com vários membros mundo afora, com gravações principalmente na Alemanha também. E ele é um grande entendido nessa área, né? O Clóvis Nunes, hoje na nossa palestra, vamos comentar de algumas coisas, como o Roberto muito bem falou, do Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, é assim denominada, como outros dados, mas vamos nos focar um pouco numa reportagem que aconteceu no Fantástico anos atrás,
Vocês podem acessar em casa no YouTube, que é o Museu das Almas, que foi transmitido no Fantástico. Foi a primeira emissora do mundo a mostrar imagens desse museu, que é um museu católico, que fica em Roma, altamente privativo. Vou contar um pouco depois dos bastidores, que o seu Clóvis Nunes foi junto com a reportagem, inclusive. Na realidade, foi ele e um amigo italiano que conseguiram adentrar e filmar. Não houve repórteres da Rede Globo. Foram juntos para lá, mas a Globo não conseguiu acesso. Por ser mídia, por ser repórteres, houve um bloqueio nesse sentido. E é a primeira emissora a transmitir a nível mundial essas imagens. Muitos padres nem conheciam a existência de tal museu, que eu já vou relatar de forma breve do que se trata. Inclusive, quando o Clóvis Nunes, que ele é, na verdade, consultor na área de parapsicologia da Rede Globo, né? Vocês vão lembrar de uns anos atrás, mais anterior, quando houve um debate do padre Quevedo com um senhor pesquisador que era espírita, era o Clóvis Nunes, esse pesquisador. Tanto que depois desse debate, a Globo abandonou o padre Quevedo, né? Pela demonstração de falta de conhecimento, com todo respeito, mas é verdade. E o Clóvis passou a ser o consultor nesta área técnica da paranormalidade, né? Da emissora global. E ele, em contato com um desses diretores, comentou que havia esse museu, que seria uma reportagem muito interessante ser feita, jamais feita. Seria algo pioneiro. E a Rede Globo mandou uma carta, inclusive, para o Vaticano, recebendo a resposta que tal museu não existia. Não sabemos, claro, se tratava realmente de uma desconhecimento da pessoa que o respondeu ou alguma ordem explícita para não divulgação de tal museu. Esse museu pertence, na verdade, a uma ordem, o Coração Sagrado do Suplício. Foi fundado, interessante, em 1854. Se vocês lembrarem, o Espiritismo surgiu num movimento mediúnico a nível global, que foi denominado de mesas girantes. Quando em 1848, em Huddersville, nos Estados Unidos, começou através das irmãs Fox a comunicação com espíritos através de pancadas. Mais à frente começou a se generalizar em vários médios americanos. Passou-se à Europa, mesas começaram a ser utilizadas, que se percebeu que os médiuns, ao impor a mão sobre a mesa passava a se movimentar, a se comunicar. Isso tudo na década aí do século XIX, ali, na década de 50, quando, justamente, em 1854, surge essa ordem, que era justamente uma ordem a fim de orar pelos falecidos, exclusivamente. Passou-se algumas décadas desta ordem, conseguiu-se finalmente construir uma igreja. Esta ordem construiu. E era mais ou menos 1897, quando construíram, com retoques de requintes, havia um altar de mármore. E na inauguração, na missa inaugural desta igreja, o altar começou a pegar fogo de mármore. Um caso mediúnico, de combustão espontânea. Era mármore, o mármore não pega fogo. E tentou-se apagar com vários baldes, após muito esforço, o fogo se extinguiu, mas havia deformado, na verdade, esculpido naquele altar um rosto. Tínhamos um padre à época, Vitor Joé, que o padre que estava à frente a essa igreja, que juntamente com outros membros se interessou muito e deduziram que aquilo era uma manifestação, de fato, vamos usar nosso termo atual, mediúnico, e deduziram que se tratavam de almas que estavam no purgatório solicitando orações. Para o Joé, era uma prova de que aquela igreja realmente fazia sentido ter sido construída, que o objetivo da igreja era oração aos mortos, entre aspas, E Joé, como já era uma pessoa muito querida do Papa na época, conseguiu autorização e durante 6 longos anos saiu pelo mundo a outras igrejas procurar se aconteceu
fenômenos semelhantes. E ele juntou mais ou menos 240 itens naquela época, que veio a ser o início desse museu, que o nome original não era Museu nas Almas no Purgatório, mas sim Museu Cristão do Além-Túmulo. Muito mais apropriado, né? O Jouet foi um grande pesquisador. Clóvis Nunes nos relata que o Jouet pesquisou, trocou muita correspondência, fez muitos levantamentos, montou os casos, que são variados de provas, como, por exemplo, geralmente foram objetos, como aquele altar que sofreu uma combustão espontânea, uma manta de freira, que houve uma mão queimada, na qual há um relato, né, das freiras, dizendo que houve uma visão de uma outra freira já falecida, que queria se comunicar, e ela deixou a marca da mão impressa no hábito da freira. Então, vários relatos que ele conseguiu coletar em igrejas, em mosteiros, sobre fenômenos mediúnicos, presentes dentro da Igreja Católica. A própria Escritura, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, está repleta de fenômenos mediúnicos. Mas até então poderíamos dizer que, esses são santos, então eles podem vir se comunicar, né, com os chamados vivos. Mas aqui nós temos uma outra categoria, espíritos diversos, né, de freiras, de padres, inclusive um padre de 1700 que se comunicou, se manifestou para determinado mosteiro, para freiras, para padres naquele local, umas 2 ou 3 vezes seguida, deixando 2 ou 3 objetos físicos, né, com esses fogos espontâneos, com essas marcas. Um outro irmão que se apresentou a uma freira, que deixou no livro de orações da freira a marca do seu dedo em combustão, perfurando o livro. Qual o objetivo disso? Claro, são provas, simplesmente provas. Então os espíritos podem vir nos queimar. Não, são manipulações que o Espiritismo já vem estudando no decorrer desses anos, que há explicações que não nos cabem aqui relatar as partes técnicas da fluidoterapia que envolve isso. Mas a questão é que há essas provas. E nesses levantamentos, a Igreja deu o aval ao Jouet para buscar. Ou seja, já há mais de 100 anos atrás, a Igreja já sabe da possibilidade dessa comunicação. Porque não podemos colocar nem eles na categoria de santos, né? Mas também não podemos colocar na categoria, como as pessoas leigas, né, de espiritismo falam, satânicas, né, como se fossem demônios. Não, eram freiras e padres. Tanto que depois do desencarne do Jouet, seu sucessor modificou o nome do museu para Museu das Almas no Purgatório. Por quê? Ora, eram freiras e padres. Se estavam se comunicando, pedindo, muitas vezes se apresentavam pedindo orações por eles. Espíritos endividados, né, solicitando boas vibrações, naturalmente, dentro do seu contexto, da sua cultura. Ora, eram padres e freiras. Estavam pedindo orações para eles, então não estavam no céu. Mas, poxa, eram padres e freiras, não podiam estar no inferno. Porque a Igreja considera apenas 3 visões, céu, purgatório e inferno. Então teria que estar no purgatório, né? Porque se estivesse no inferno, meu Deus, o que seriam dos que estão seguindo o padre e as freiras? Né? Não teria vez? Então se modificou esse nome. Mais ou menos por volta da primeira metade do século XX, com o falecimento do Jouet, houve um pouco de abertura desse museu, mas houve um bafafá na época, as pessoas começaram a ficar perturbadas com aqueles fenômenos, né, em tão grande quantidade. Abalançou muito, considerando, os clérigos consideraram que abalou muito a fé. Alguns diziam, isso é coisa que eles acreditam em demônio, nós não acreditamos. Isso é coisa do mal, do demônio. Muitos religiosos ficaram abalados com aqueles fenômenos e resolveram fechar, manter oculto este museu, até demais, eu diria. Né? Mas a realidade é que ali está um acervo enorme, por essas pinceladas vocês podem perceber, de provas de comunicações de espíritos. Ou seja,
É possível essa comunicação de lá para cá, de cá para lá? Nós sabemos, né? Nós vemos nas psicografias públicas aqui, presentes na casa e em outras que ocorrem em outras casas espíritas. O próprio João Paulo II, em 1983, no dia dos finados, 2 de novembro, se não me engano, ele mesmo relatava: a comunicação com os mortos não pode parar. A público, para 20 mil pessoas. Porque a vida vai além dos horizontes deste mundo. Ou seja, o pontífice, né, o grande João Paulo II, né, que está em processo, acho, de canonização, de santificação até, já sabia, com certeza, da existência dessas provas. Dentro do Vaticano, há uma equipe que estuda muito a transcomunicação, que o seu Clóvis Nunes é expert. Clóvis Nunes, ele é muito amigo de um francês, que é o padre François Brunet, que tem um livro traduzido para o português, Os Mortos Falam, já comuniquei, que é vendido nas livrarias católicas. É um livro de pesquisa de transcomunicação. O Brunet é um dos experts, está à frente nessa liderança de transcomunicação no Vaticano. Nós temos outros livros católicos, para não dizerem que é só espírita, né? Que quando é espírita, aí o pessoal fica com o pé atrás. Ah, porque está puxando sardinha para o seu lado. Não, livros católicos, de padres na Suíça, na Alemanha, em outras regiões da Europa, né? E o Clóvis Nunes soube da existência desse museu justamente através do François Brunet. Ele havia escutado indícios. Então, poxa, que legal, vou tentar. Tentou adentrar uma vez, não conseguiu, quando estava de passagem pela Europa, visitando uma dessas associações parapsicológicas, né? E ele resolveu ir para lá com a Rede Globo, mas aconteceu um bafafá na época no Vaticano. Houve um caso de um padre que estava casando lá na África, tendo relações com uma mulher. Então houve... todos os jornais estavam em cima dessa manchete. Aí a Rede Globo ficou lá junto, não conseguiu acesso também para o museu. O Clóvis, para não perder a viagem, né, como bom brasileiro, né, não desistir jamais, né, chamou um amigo deles para filmar italiano. E quando ele estava a caminho, esse amigo italiano já havia ligado para esse museu, onde um padre que ali estava cuidando. Não, pode vir filmar, tranquilo. Chegaram lá, estavam lá já conversando com esse padre, quando veio um senhor, um outro padre de longe, cada vez correndo mais rápido, mais rápido, mais rápido. Quando chegou bem perto, começou a falar em italiano. Não parava de falar, italiano fala rápido, né? Começou a falar rápido, rápido italiano. Não pode. O que ele está fazendo? Não, mas nós ligamos, o padre Ciclano falou que podia. Não, ele é novo, está 3 meses aqui, não sabe o que está fazendo, não sabe da gravidade disso tudo. Não pode. E o Clóvis tentando argumentar com ele, tentando, né? Não, mas o italiano também, um amigo dele. Não, mas ele veio lá do Brasil. Não pode. Resumindo, tiveram que sair. Mas no hotel, o Clóvis ligou novamente para uns contatos que ele tinha, conseguiu marcar uma entrevista com uns diretores desta ordem, né, do Sagrado Coração. Chegou lá, eles começaram a perguntar para ele, fazer perguntas, que o senhor quer? Não somos repórter, sou um pesquisador, né, estou aqui para fazer uma pesquisa séria, eu gostaria, mas o senhor sabe do que está pedindo? Não pode. Mas eu gostaria de filmar, nem pensar. De maneira nenhuma. E o Clóvis insistiu. Aí, por fim, um desses padres já... Olha, eu não sei como é que no Brasil, mas é de praxe, de bom tom, quem liga, desligar primeiro, senão vai ficar chato. Ou seja, ele estava dando uma indireta, né? O Clóvis deu mais insistida, aí ele desligou o telefone na cara. Ou seja, pediu para os dois se retirarem. Mas o Clóvis não é uma pessoa de se desistir. Um pesquisador tem que ser determinado, né? Então, ele ligou para o François Brunet, né? E explicou a situação que ele queria. E o Brunet falou: olha, descobre o nome do chefe da ordem. Se tu tiveres sorte, talvez o ano que ele se formou, se tiveres sorte, talvez ele foi meu aluno. E ele pesquisou, passou para o François Brunet,
outro dia daí alguém ligou, né, pro Clóvis, ó, faz o seguinte, você vai lá na ordem, tal, bate a campainha, mas deixa o seu amigo em italiano falar, senão com o sotaque brasileiro eles não vão nem abrir. Pede para falar com a freira tal, ela vai vir atender. Diz que você quer falar com o ciclano tal, ela vai abrir a porta, vocês entram, aí é com vocês. Né? E eles fizeram coisas, né? Pesquisador tem que sujeitar algumas coisas, né? Entraram, chegaram lá, bateram a campainha, entraram, tal. Quando eles estão caminhando lá dentro, eles encontram aquele padre que desligou o telefone da noite anterior no caminho. Aí o que vocês estão fazendo aqui? Ah, eu queria falar com o padre Sevô, que era o chefe da ordem. Não sei o que. Aí o italiano, né, o amigo dele, mas como? Você não vai deixar falar? Ele veio lá do Brasil, tal. Só pode ter uma coisa nesse museu, tem alguma coisa errada. Muito esperto aquele amigo italiano. Vocês devem ter algum caso de corrupção para estar escondendo essas coisas. Eu vou fazer a imprensa toda vir aqui na porta de vocês, tal. Aí o padre deu um passinho atrás. O que vocês querem? Falar com o Sevô. Aí levaram, veio o chefe da ordem. Sim, pois não, quem é o Clóvis? Sou eu. Ah, muito prazer, tal. O que eu posso ajudar você? Tal, ele explicou. Tá, mas vocês querem conhecer o museu? A gente queria filmar. Não. Filmar? Eu sou amigo do François Brunet. Sim, ele me ligou nesta noite. Ele é meu mestre espiritual. Porque ele falou que eu posso confiar no Senhor, que toda essa pesquisa vai ser uma coisa honrosa para a Igreja Católica. Eu vou... O Clóvis diz até comenta assim, que ele até ficou meio assim, né? Porque, espírita, né? Tá ali. Tá, eu vou deixar, mas eu vou ter que fazer uma ligação. Ligou, tal. Ó, podem filmar, mas vai ser monitorado por aquele primeiro padre que cuidava do museu. Chegaram lá no dia anterior, antes de ir pro hotel, aí o Clóvis falou pro amigo italiano dele, vamos lá na igreja. Mas é amanhã? Não, vamos assistir uma missa pra gente se inteirar, ver como é que é, quebrar um pouco o gelo, né? Chegaram lá, aquele padre já chegou, o que estão fazendo? Não é amanhã? Não, a gente veio assistir. Ah, vai bem, então pode ver. E aí eles viram uma missa, aí o Clóvis percebeu que o padre atendia alguns telefonemas, anotava uns nomes. Aí ele perguntou, não, é que aqui a gente recebe encomenda de missa para várias almas do mundo todo. Ah, quando o Clóvis saiu, ele falou para o amigo italiano dele, rapaz, agora sim, conseguimos achar a forma de filmar lá dentro. Ah, como? Precisamos de mais 2 celulares. Tu tens o teu, eu tenho o meu, preciso mais 2. Não, mas celular naquela época não tem Clóvis. Como é que eu vou achar isso agora? Só tem meu pai, que não fala meses, que tem celular, e minha irmã, que não fala 2 anos. Vai ter que ser eles. Aí o Clóvis foi lá falar com os dois. Aí ele até tirou um sarro que ele diz assim, o pai dele, gente boa, emprestou celular, a irmã muito querida. Aí eu descobri que o complicado na família era ele mesmo, né? Que é assim, né? A gente acha que é os outros sempre, né? E chegaram lá, que o padre recebeu eles com aquela carranca. Aí quando eles queriam, porque nem tinha ainda as filmadoras digitais, são comum, era ainda as de filme, né? Aquela uma que você, né, vira a manivela e vai marcando uma pose, 2 poses, 3 poses. E quando eles queriam tirar foto de alguma coisa legal, uma comprovação bacana do museu, o padre não deixava. Aí era quando era tirar uma coisinha estava ali trivial, ele deixava. Aí nisso tocou o telefone. Saiu o padre para atender. Enquanto o padre estava indo lá, outro lá de fora ligava para o celular do Clóvis, vai, que eu estou passando os nomes para ele agora. Matou 7 poloneses e na outra ligação 7 russos. Tinha que soletrar cada letrinha por letrinha para sair certinho. Imagina a demora, né? E nisso o Clóvis tirou foto de tudo, o amigo já tinha filmado tudo. Mas o Clóvis está tirando foto de tudo. Não. Depois eu tenho uma outra fita. Ele vai ver que tem 36 poses? Não, eu troco aqui, tal. Deixo em 6 poses como estava antes. Quando voltou, bem, já tiraram, vamos continuar? Vamos. Já tinham tirado de tudo, né? Filmado tudo, já tinha tudo pronto, né? Inclusive até tinha
aquela relíquia de mármore de 1897 que eu comentei para vocês, né? Que eles tinham deixado, mantiveram, mas tinham botado umas fotos por cima, uma caixa com um cadeadozinho, mas o Clóvis comenta, mas era um cadeadozinho muito fraquinho, sabe? Né? O problema foi fechar, diz ele depois, né? Ainda bem que o amigo dele tinha fita crepe, daí só ia ver depois. É sem vergonha esse Clóvis Nunes, né? Mas tudo pelo bem da verdade, da ciência, né? É por uma boa causa. Por que será, né, manter tanto em sigilo uma coisa dessa, né? Qual o interesse? É uma verdade, né? Você vê, né? Se tivesse divulgado isso umas décadas atrás, né? Quando o catolicismo era totalmente dominante, as pessoas naturalmente iam ficar um pouco com o pé atrás, mas naturalmente iam migrar no seu conceito mental para uma realidade espiritual mais proveitosa. Hoje, vou ser sincero dizer, ao liberar essa informação, e já está, né? Já está na mídia, não tem mais como evitar. Creio que alguns vão se tornar espíritas, outros continuam, mas muitos sairão para seitas evangélicas. Porque, né, está igual por igual praticamente hoje em termos de popularidade, né? Não vão aceitar, né? É uma questão natural, né, cultural, né? Mas o Clóvis, né, muito interessante, foi visitar o Sevô, aquele chefe da ordem, no dia seguinte. Sentou lá com seu amigo italiano. Pois é, Padre Sevô. Padre Sevô, eu pequei. O amigo italiano dele já dando uns pontapés na canela dele, né? O que tá fazendo, rapaz? E ele falou tudo. Fiz isso, filmei tudo. Filmou tudo. Filmei. Terminou de contar, o Padre Sevô se encostou na cadeira, olhou para ele. Clóvis pensou, agora você é excomungado, né? Tem mais jeito, né? Olhou. Vai bem, né? 14 almas, né, ganharam missa. Só podia ser um brasileiro mesmo. Esses são os bastidores que o Clóvis Nunes enfrentou para nos trazer a público e ao mundo essa reportagem do Museu das Almas. Para vocês terem uma ideia do esforço desse cidadão aqui, que vai estar em setembro conosco. A oportunidade de vocês conhecerem ele é uma oportunidade única. Isso eu estou dando de ideia, esse cidadão que fez muito pela divulgação do Espiritismo, nessa reportagem, quando fez o debate com o Padre Quevedo, que falava que tudo é inconsciente, numa linha arcaica parapsicológica europeia que já não está mais nem em voga, né? Foge totalmente da linha americana e russa. Ele fez toda essa questão, esse esforço. As filmagens são todas dele. A reportagem da Globo, ele ainda comenta que é muito ínfima de tudo que ele tem. Ele está montando, se já não terminou, um documentário maior, em torno de uns 70 minutos sobre esse museu. Que é uma coisa fabulosa, se vocês pararem para refletir de fato. É a confirmação que a Igreja Católica aceita a comunicação. Um dos padres, o Gino Concetti, ele é diretor do Observatório de Roma. Nessa reportagem, inclusive, eles perguntam, o senhor acredita no espiritismo, no sentido de comunicação com espíritos? Sim, ele fala, o espiritismo existe. Há várias comprovações nas escrituras sagradas. Só não é fácil como as pessoas imaginam. Ou seja, é um fator que eu já havia comentado em outras palestras. Há muitos padres que aceitam a comunicação, a imortalidade, a reencarnação. Há uma linha dentro do próprio Vaticano que pesquisa, como o Brunet, François Brunet, entre outros, que é bastante interessante. Mas o Clóvis Nunes não é só um pesquisador técnico, científico, esforçado. Em 1991, quando ele voltou da Índia, ele foi lá visitar um outro médium fantástico, já desencarnado, o Sai Baba, né? Um médium de efeitos físicos, que além de médium de efeitos físicos, tinham todo um trabalho educacional na Índia. Ele montou várias escolas na sua região para educar as crianças, né? Porque na Índia tudo é muito precário. Imagina em torno de 20, 25 anos atrás. Ele visitou o Sai Baba, visitou a Madre Teresa de Calcutá, todas as suas obras, e por fim foi visitar o museu de Mahatma Gandhi.
Porque na Índia é muito forte. Mahatma Gandhi foi, na verdade, quem fundou aquele movimento de não violência, que é muito mais que a junção da palavra não e violência. É um ato, sim, de você ir contra algo, mas com tranquilidade, pacificamente. Não é uma questão de você aceitar tudo, de forma alguma. Voltando à Bahia, em Feira de Santana, que estava extremamente violenta na época, ele fundou esse movimento internacional pela paz e não violência. Ele é o fundador desse movimento, que vocês talvez já ouviram falar, inclusive em Balneário às vezes acontece uma desses dias festivos do movimento pela paz. Né? Isso foi em 1991 ou 1993, se não me engano. Anos depois, outro cidadão vai iniciar vai pegar esse movimento do Clóvis Nunes e vai dar muita força em Recife, em Pernambuco, a ponto de se espalhar depois para o resto do Brasil. Sabem quem foi que começou daí em Recife, anos depois? Nando Cordel. A gente está só acostumado a escutar musiquinha e achar que ele é só músico. Não, ele é muito mais. Ele é muito mais cidadão do que músico. Ele montou todo esse movimento. Ele é a pessoa que era o doutrinador do Zé Araújo em mesa mediúnica. Ele levou o Zé Araújo, como outras pessoas, a conhecerem o leprosário na região. Que ele frequentava e continuou a frequentar durante anos, levando a carinho, afeto às pessoas que lá se encontravam, numa época ainda extremamente preconceituosa da hanseníase. Então, esse é o Nando Cordel, que nós devemos conhecer, que vai estar no fórum, para vocês terem ideia da grandiosidade dessas duas pessoas que vão estar aqui presentes. Então, Clóvis Nunes trouxe esse movimento, começou esse movimento, com base nessas três figuras fantásticas. Foi Madre Teresa, uma católica, o Sai Baba, um hindu, né? O Mahatma Gandhi também, né? Olha como uma sementinha vai levando a outras. Do Clóvis Nunes, surge o Nando Cordel, que vai surgindo outros, É assim que o bem funciona, né? Como diz aquele filme, né? A corrente do bem, né? Uma gentileza, um ato de educação, um momento em que você não passa a batata quente para o outro, faz diferença no mundo. As pessoas querem, eu queria um mundo mais tranquilo, mais seguro. Só tem bandidagem, mais paz. Mas nós não temos paz por dentro. Se alguém nos corta a frente, nós nos exaltamos e pedimos vias de fato para a pessoa. Então, que paz, como é que é isso? O outro tem que estar pacífico e nós não. Não funciona dessa forma. A vida é uma batalha, é verdade, mas é uma luta interior. Tem vários preconceitos, várias situações difíceis. Não é um mar de rosas. Não é para ser um mundo de circo, que você vai viver a vida sorrindo. Claro, não é de forma alguma para você buscar a dor. Todos nós temos o objetivo e a meta de encontrar felicidade. Mas a questão é refletir o que é a felicidade. É uma pílula momentânea que nos dá uma alegria momentânea? Será que a alegria é o mesmo que felicidade? Claro, está contida na felicidade. Mas a que preço? Né? Compartilhar, né? Muitas vezes nós não compartilhamos. Mas claro, tem um mérito, tem um esforço, você está ganhando aquilo que você tem mérito, que você se esforçou, é justo. Mas aí às vezes você usa essa aparente justiça, eu não vou compartilhar nada com ele, porque eu fiz por ganhar, não preciso passar para os outros, é meu. Aí é o egoísmo. Não há compartilhamento. Não. E compartilhar não é só coisa material. Aí as pessoas ficam querendo dar presente para os outros para serem vistas como algo, ganhar um carinho. Não, é tempo. Quanto que esses espíritos estão aqui se dedicando a nós? O Clóvis tem nos solicitado muito uma visão científica, madura, racional da vida. Claro, nós ainda estamos nessa fase mística. Nós vemos de séculos de rituais religiosos exteriores, desde a época de Jesus. Jesus já nos falava dos fariseus, né? Vivem de exterior, mas
né? Sepulcros caiados, ou seja, bonitos por fora, mas podres por dentro. É um símbolo forte, mas é bom que seja forte, que nos toque. Porque nós não nos cobramos. E essa cobrança que nós ganhamos é que nos modifica. Passar a mão na cabeça, infelizmente eu tenho visto que não modifica as pessoas. Aí a gente quer ser bonzinho, passa a mão na cabeça, a pessoa não se toca, como se diz. Não se percebe, não se altera. Inventa justificativos para continuar a fazer o mesmo. E quer resultados diferentes. Quer coisas diferentes na vida. Ah, na minha vida nada dá certo. O que tu tens feito para modificar? Ora, se tu joga sempre igual, o resultado é igual. Se tu não modificar tuas atitudes, continua a ter os mesmos resultados. Ação e reação. Se eu vou para o lado esquerdo, eu continuo a encontrar pessoas que eu costumo ver nessa caminhada do lado esquerdo. A não ser que eu mude para o lado direito. Talvez eu veja coisas diferentes. Mas a gente se queixa, se vive se choramingando e não modifica as atitudes, o comportamento, a forma, é a forma de ver as coisas. Muitas vezes o emprego não está legal, ótimo, mas você está 3 anos reclamando, mas nesses 3 anos, poxa, você podia ter feito algum curso paralelo. Ah, mas eu não tenho... É esforço. É o esforço que vai te dar ajuda. Quando as coisas parecem que estão perdidas, não tem mais nenhum caminho, surge uma luz. Se você se esforçou, de repente, alguma coisa, do nada entre aspas, né? Do auxílio que há por trás, que movimenta muita coisa, surge alguma coisa inesperada para contribuir a teu favor. Se houve o teu esforço. Se está de braços cruzados, só se queixando, do que adianta? Não diz aquela parábolazinha que estava o mestre andando com seus discípulos, a carroça atolada, o rapaz em paz, em posição de lótus, rezando, contemplando, pedindo a Deus que viesse lhe ajudar, né? E os discípulos, vamos lá, mestre, vamos ajudar aquele religioso, aquela pessoa de bem. Não, sigamos em frente. Outra carroça, um homem empurrando, já com lama até o joelho, soltando palavrões, impropérios. O mestre, opa, vão lá, ajudem ele. Mas mestre, esse homem é pecador. Vão lá, não me discutam comigo, sou o mestre. Foram tirar o tal. E os discípulos ficaram atônicos. E à noite, o mestre não falou nada. À noite, foram tirar satisfação. Mestre, nós queremos pedir a saída da sua ordem. Sair da sua seita. Não entendemos como é que o senhor pode ser tão injusto. Não. O primeiro homem queria que Deus viesse fazer o serviço por ele. O segundo, mesmo na sua ignorância, estava se esforçando. Não importa o nosso grau evolutivo. Às vezes, é melhor nós cometermos algumas gafes, alguns erros, mas termos capacidade de humildade de pedir desculpas para o outro, que nós não temos. Nós depois nos arrependemos e chegamos para o outro como se nada tinha acontecido, né? Mas pedir desculpa, reconhecer o erro, é outros 500. Ah, eu vou lá, vou levar um agradozinho. Vai lá e peça desculpas. Diga que você errou, qual o problema? Errar é humano, mas a autoimagem é muito forte ainda. Nós precisamos mudar nossos conceitos. Quebrar nosso misticismo. Os espíritos existem. Está aí a prova. Não é só do espiritismo. Eles estão para nos ajudar. É um mundo à parte, é uma continuação. Nós deixamos a roupa de carne, continuamos do outro lado a ser quem nós somos aqui. Por isso não vale a ideia de quem é leigo, só quem não estuda espiritismo que vai dizer que a reencarnação, aí então a pessoa sempre vai protelar a sua melhora para a vida seguinte. Quando você estuda de fato, sabe que não tem limites, não há uma geografia. É uma continuidade. O fato de eu tirar a roupa de carne não muda quem eu sou. Muda sim, eu mudando meu pensamento agora. Ou mudo aqui, ou mudo no mundo espiritual. Mas por que deixar para depois? Vou mudar aqui. Existe muita coisa por trás. Então nos modifiquemos. Não guardemos só esse conhecimento como uma informação para nos vangloriar de repente a outras pessoas. Olha, eu estou no espiritismo, é a realidade e estou antes de você.
Tá, mas você se modificou? O Clóvis é um pesquisador, mas ele faz o seu trabalho moral também. E nós? Não estou falando de levar sopa para quem é favelado. Estou falando de combater as nossas más inclinações. Reconheces o verdadeiro espírita por combater as suas más inclinações, pelo esforço que empreende, né, no combate a si mesmo. Isso é o importante da vida. A informação está aí, você não precisa decorar. Tem livros, você pega, relembra, fortalece a sua fé. Fico com a frase do Sr. Clóvis Nunes, que ele relata, e nós comentamos muitas vezes já no curso, porque o curso da casa ele é embasado em todas essas pesquisas, do seu Clóvis, da Sônia Rinaldi, de outros pesquisadores já desencarnados, do seu Hernani Guimarães. Sempre teve, há anos, que nossos cursos estão embasados nessas pesquisas. Dar as pesquisas para as pessoas quebrarem o misticismo. Por exemplo, de não achar que os espíritos devem fazer a nossa parte. Duvidar hoje, palavras do seu Clóvis, do espírito não é mais uma questão de crer ou não crer nessas coisas. É simplesmente uma questão de você estar bem ou mal informado. Por isso, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amar em primeiro lugar, mas o segundo passo é também se instruir. Se informar, sair da preguiça mental, sair desse conceito de igrejismo, de só vir aqui sentar numa cadeirinha e escutar o pastor ou o padre espírita. Você deve ser o seu intérprete das Escrituras, você deve buscar para si a realidade espiritual. É o que há muitos séculos atrás o Lutero queria fazer. E, novamente, se perdeu. Por quê? É a cultura que nós temos trazido há séculos. Mas os tempos são outros, né? Quem sabe agora a gente consiga sair das nossas algemas, no sentido não é fugir da religiosidade, fugir dos rituais exteriores que joga para fora de nós a culpa e a obrigação da modificação que deve ser somente de nós mesmos. Ok? Boa noite a todos e fiquem com Deus. Bom, pessoal, acho que agora quem não conheceu o Clóvis Nunes, né, não pode nem dizer que não conhece. Ou pelo menos conhece um pouquinho dele, né? E uma coisa que o André falou bem, tá? Assim, talvez ele nem saiba, mas ele falou que vocês têm a oportunidade única de assistir ele, tá? Por que eu digo isso? Porque esse ano tem 52 semanas. E a única semana que ele tinha disponível para fazer qualquer evento, né? A gente já tinha fechado a data do Fore Blue. E aí quando eu liguei para ele, ele falou, ó, cara, eu vou ter que dar uma olhada na minha agenda, porque eu acho que eu não tenho mais data esse ano. Ele foi lá na agenda dele, cara, tu tem sorte. Eu tenho esse final de semana, dia 13 ou dia 15, eu não tenho nada. É o único final de semana do ano, tá? De 52 semanas, 365 dias, que ele estava disponível para poder vir. Né? Então, assim, se a gente for analisar, o pessoal fala, não, milagre, alguma coisa assim. Milagre a gente sabe que não existe, né? Mas é uma grande ajuda da espiritualidade para que ele esteja aqui. Então, fica o convite para vocês, tá? A gente sabe que são 3 dias. Às vezes o pessoal, mas pô, tem que ir nos 3 dias. Não, às vezes não precisa ir nos 3 dias, mas vai ver a programação no site, né? Faz a inscrição, vai... vou no sábado à tarde, vou no domingo de manhã, vou acompanhar a abertura na sexta, sim, né? Pessoal, assim, ó, olha que informação, eu não sabia disso, tá? Assim, as coisas não acontecem por acaso, tá? É uma oportunidade realmente única para vocês. Talvez muitos de vocês estão a primeira vez no Espiritismo, né? Não conheciam, até hoje, espero, né? Um pouco do seu Clóvis Nunes. E tem outros palestrantes do mesmo envergadura espiritual, tá? É R$70, gente, tá? Por quê? A gente tem que pagar... A gente vai ser lá no teatro da Uniaselv, local bonito, bom. Tem que pagar aluguel. Tem que pagar o transporte aéreo desse pessoal todo que está vindo, tá? E nós também, humildemente, nós queremos também arrecadar dinheiro, porque vocês veem que a nossa casa há 13 anos é isso, né? E não comporta mais a quantidade de pessoas que têm vindo. Nós precisamos o quê? Construir uma sede própria, que é alugado também, tá? Então, há 13 anos, eu com outros trabalhadores, todos estão aqui, trabalham, têm os seus empregos, seus familiares, vêm aqui
com muita boa vontade, com muito carinho para vocês, tá? Mas nós temos bancado, com o nosso esforço, sem queixa nenhuma, estou fazendo, só para vocês terem uma ideia. Esse aluguel, essas despesas, tá? E eu acho que chegou a hora do momento, a CEIU, a entidade merece isso. Merece um pouquinho mais. Então eu peço, vocês que já são frequentadores, às vezes alguns meses, alguns anos, façam um esforço. Eu sei que R$70 às vezes para um casal é mais pesado, né? Mas muitas vezes você sai numa noitada, né? E você acaba gastando valores muito próximos disso. Vocês podem parcelar, dá para parcelar, tá? A gente tem um PagSeguro que dá para parcelar, mas vale a pena. Não só para vocês trocarem e poderem dizer no futuro, poxa, eu vi esse cidadão, eu escutei umas palestras desse, como até hoje eu sinto muita gratificação, eu já escutei palestra do Divaldo. Tenho muita tristeza, nunca fui para Minas Gerais ver o Chico, ao vivo e a cores. Vocês estão tendo essa oportunidade. Façam um esforço, além de poderem ajudar a gente. Faço isso a vocês que são frequentadores mais tempo. Quem está a primeira vez, sei que não conhece, não sabe, não conhece o trabalho da casa, mas mesmo assim façam por vocês mesmos, né? Mas vocês estão mais assim, venham, ajudem-nos. Nós precisamos desse ajuda. Queremos que vocês tenham esse conhecimento, mas também sou sincero em dizer e humildemente, nós necessitamos desse apoio financeiro também de vocês, né? Então, nós não queremos nada de graça. Nós pensamos assim, não queremos simplesmente algo de graça. Vamos dar algo grande para a cidade, pro movimento a nível nacional, tá? Porque vocês não sabem, nem tem como dizer, os bastidores, o movimento espírita precisa disso, tá? Então, vocês podem nos ajudar a contribuir com essa história, nos ajudando, sim, vou ser sincero, financeiramente, tá, gente? Vocês estão em casa também, estão escutando até agora. Nós precisamos desse apoio de vocês. E se vocês têm um carinho por nós, querem nos contribuir, como tem contribuindo com a presença de vocês, mas vou ser sincero, o espírito é danado, né? A gente pede sempre coisas, fraldas, comidas, cara, vem sempre muita pouca coisa. Se você pede numa igreja, aí, uma evangélica, meu Deus, precisa vir caminhão. Mas o espírita, não, porque Jesus falou, dai de graça o que recebei de graça. Poxa, ninguém cobra aqui, ninguém faz consulta espiritual. Nós somos avessos a isso. Nós somos científicos. Somos sérios. Quem fez curso comigo sabe da mentalidade que a casa tem. Eu posso assinar embaixo. Quem fez curso comigo sabe disso. Então eu peço aos que estão mais tempo, talvez os que vieram a primeira vez, infelizmente estão tendo até um baque, né, do jeito que eu estou falando, né? Mas eu tenho que fazer isso para movimentar o coração do espírita, né? Que muitas vezes é arredio a uma caridade, né? Então, por favor, sejam caridosos conosco, ok? Então é isso aí, pessoal. Acho que eu não vou falar mais nada, né? Só falou tudo, hein? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, hein? Então ficou o convite, tá? Para vocês participarem do fórum. As meninas estão lá fora. Conversem com elas, negociem lá com elas. A gente dá um jeito de caber todo mundo lá, tá? É só 1.200 lugares, hein? Agora vamos, então, para a oração do André, né? E agradecendo aí. Mestre maior, amado Jesus, queremos nesta noite te agradecer pelos milênios que tem nos acompanhado, pelo esforço da providência que não tem nos faltado, pelas vidas sucessivas, pelas famílias que nos permitiste ter, pelo aprendizado necessário, pelo puxão de orelha muito bem feito nos momentos oportunos. Senhor, obrigado pelas dificuldades que sempre são transitórias diante da imortalidade da vida. Obrigado, Senhor, porque além deste ego, nós somos um eu profundo, imortal, eterno, caminhando para Ti, Jesus, para que juntos possamos, de forma firme, num futuro esperamos breve, sermos coadjuvantes do Teu Evangelho de luz, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.